Bem-vindo à CLCM, o Centro Logístico de Combustíveis da Madeira. O CLCM é a porta de entrada dos combustíveis na Madeira, desde o gasóleo e a gasolina para os automóveis até o jet para os aviões ou inclusive o gás butano e propano que usamos para cozinhar em casa. É por aqui que entra todo o tipo de combustíveis petrolíferos que a Madeira consome. Gasolinas, gasóleos, fuel, gás e jet A1 para a aviação. A Companhia Logística de Combustíveis não comercializa, mas é proprietária do parque, uma espécie de grande armazém onde são depositados os produtos que chegam via marítima. O terminal marítimo é utilizado para a operação de transfega de combustíveis oriundos das refinarias da Galp, em Sines e Matosinhos. O navio não fica fisicamente encostado à terra, mas sim amarrado a 4 boias que o mantêm na posição durante toda a estadia. A partir do momento que o navio está amarrado na nossa quadra de boias, é iniciado o processo de ligação de uma mangueira submarina ao manifold para iniciar a descarga. O navio de gás tem uma estadia média de 24 horas no terminal. Até 30 se a carga a bordo for fuel, mas superior a 2 dias tratando-se de produtos brancos. A complexidade da descarga está sempre associada à qualidade dos produtos. Este navio tem o nome é Epic Capri, é um armador de Singapura registado em Malta, traz a bordo 800 toneladas de propano e 900 toneladas de butano, portanto é um navio butaneiro, é a denominação deste tipo de navios em termos de shipping. A ilha é abastecida um navio de produtos brancos por mês, um navio de fuel óleo por mês, estamos a falar aqui só no Caniçal, e de cerca de 20 em 20 dias um navio de gás, de butano e propano. O abastecimento é feito através de oleodutos ou pipelines submarinos. É a tubagem com dupla carcaça que conduz os combustíveis até a terra. São mangueiras submarinas que estão depositadas no fundo marinho, que tem cerca de 22 a 25 metros de profundidade nesta zona onde se encontra o navio. Existem um conjunto de 6 mangueiras por cada uma das linhas, em função do produto que nós queremos receber. Portanto, uma linha para receber o fuel óleo, uma linha para receber o GPL, portanto o gás, o butano e o propano, e uma linha para receber os restantes produtos que nós designamos por produtos brancos, que são as gasolinas 95 e 98, o gasóleo e o jet A1, combustível de aviação. A instalação está projetada para receber navios-tanque de transporte de produtos petrolíferos a granel e butaneiros que transportam GPL. O gás de petróleo liquefeito, propano e butano, é aquele que usamos em nossas casas. As válvulas e os fechos de segurança estão preparados para fazer face a situações de emergência. Inserido nesse conjunto de mangueiras existe também uma peça que se chama Breakaway Coupling, que no fundo é um fusível que atua em situações extremas de pressão ou de tração, abrindo e seccionando as duas pontas da mangueira que ficam uma de um lado, outra do outro dessa peça. Ou seja, dando um exemplo, no caso de mau tempo, o navio está aqui amarrado, um mau tempo inesperado, não há possibilidade de desligar a mangueira convenientemente do navio, o navio pode tomar a opção de sair de emergência e levar a mangueira atrás. O que é que vai acontecer? Vai tracionar o conjunto de mangueiras ao qual
o navio está ligado, essa tal peça que eu falei, a breakaway coupling, vai acionar e vai fechar a ponta das mangueiras que vai juntamente com o navio e a outra ponta das mangueiras fica no fundo, evitando a poluição. No ano passado foram descarregados 49 navios nos terminais da Companhia Logística de Combustíveis da Madeira, 32 no Caniçal, 10 nos Socorridos e 7 na ilha de Porto Santo. O Parque de Armazém de Combustíveis é constituído por uma zona de armazenagem, circuitos de movimentação de produtos e áreas de expedição. As botijas de gás que utilizamos para cozinhar, aquecer água e abastecer os condomínios de apartamentos retornam vazias. Passam por um processo de lavagem e verificação, mas a aparência geral e a data de validade são seguidas à risca. Nós fazemos o enchimento de garrafas de gás para a Madeira e para o Porto Santo. No fundo, nós recebemos aqui as garrafas vazias, tratamos de uma série de operações inerentes ao processo, desde a despaletização, lavagem, o enchimento propriamente dito. A seguir fazemos uma série de testes para verificar se estão em conformidade. Depois desses testes fazemos a selagem do produto final e depois voltamos a armazenar e fica pronto para voltar a expedir para o cliente. Esta é a zona do GPL, ou seja, do gás propano e butano. Se for a granel, sai das instalações nos caminhões cisterna. Se for para os consumidores domésticos, parte em botijas. Por pesarem muito, as garrafas industriais têm um enchimento manual. São garrafas que pela sua dimensão, pela sua capacidade, que envolvem um processo de enchimento mais complexo, mais lento. Como tal, esse enchimento é feito nesta zona, tudo acontece manualmente, por oposição às garrafas de consumo doméstico, as de butano e propano pequenas. São garrafas que pesam muito, são garrafas que envolvem, no fim de estarem prontas para seguir para o cliente, são garrafas que pesam quase 100 kg. Portanto, tem uma dinâmica ligeiramente diferente. Portanto, para as necessidades da ilha, este processo que nós temos é perfeito, é bastante otimizado e segue todas as necessidades, por assim dizer. As garrafas de 13 kg são as que mais se vendem. O sistema de carrossel precisa de 3 minutos para encher uma garrafa. O processo é rápido, mas não dispensa a presença humana. Cada garrafa tem um peso distinto devido ao processo de fabrico. Há garrafas que podem levar mais 100 gramas de material, menos 100 gramas de material, no que diz respeito à densidade do plástico. Portanto, todo o conjunto de situações que podem acontecer e que fazem que, depois cada garrafa, para ter o mesmo peso final, o mesmo peso líquido, por assim dizer, para que as pessoas não saiam prejudicadas, deve ser dito à máquina, ao computador, assim, esta garrafa pesa 12 kg ou 13 kg, ou os que forem, por forma a que o equipamento, que é automático, saiba fazer as contas para entregar, de facto, aquela quantidade de produto. Portanto, como é que isto se processa? Portanto, o operador recebe a garrafa no posto onde está a trabalhar, introduz ao computador este código que eu falo. Por sua vez, existe um sistema que pega na garrafa e a empurra para dentro do carrossel. Esse carrossel tem gás canalizado permanentemente para fazer esse enchimento. A plataforma 17 reserva 10.700 metros quadrados para a unidade de enchimento de garrafas GPL e uma ilha para os veículos cisterna. A área livre fica reservada à recepção de garrafas vazias e expedição das garrafas que já estão completas. Esta instalação consegue produzir qualquer coisa como 5.000 garrafas, aquelas garrafas que as pessoas estão habituadas a ter em casa, que chamam-se, portanto, são as garrafas de butano, e existem também as de propano, que também têm a mesma dimensão, que são para consumo, digamos, doméstico.
Dessas garrafas nós conseguimos produzir cerca de 5.000 e as industriais, que são aquelas que as pessoas conhecem, portanto, como costumam encontrar às vezes nas festas, umas garrafas grandes, nós conseguimos produzir cerca de 400 a 500 por dia, conforme a procura. O gás é inodoro. O cheiro desagradável quando há um vazamento tem a ver com uma substância, o mercaptano, uma espécie de enxofre que é adicionado ao gás de cozinha. Funciona como alerta. As pessoas têm que ter algum cuidado, isto não são propriamente garrafas de água. O parque tem uma reserva estratégica de botijas de gás que chega para abastecer a região durante 70 dias. Esta é a sala de controle, uma zona de acesso restrito, de onde, como o próprio nome indica, se controlam todas as operações que passam, que entram, que saem aqui no Centro de Logística e Combustível na Madeira. O engenheiro Gilberto Figueira é o responsável pelo parque. Afinal de contas, o que é esta área onde nós estamos? Portanto, esta área que nós estamos neste momento é uma área onde se realiza todo o controle operacional, tendo em conta que a CLCM foi projetada com padrões internacionais da indústria petrolífera, considerados dos mais recentes em termos de segurança e proteção do meio ambiente. Toda a operação do parque é realizada aqui pelos operadores-chefes, operadores exteriores. No fundo, controlamos aqui, a partir daqui, a recepção dos navios de combustíveis, a armazenagem e a expedição dos seus produtos para o mercado regional. No fundo, quais são as nossas reservas? Poderemos a falar que aqui na região, tendo em conta o volume de mercado e o número de navios que estamos a receber, o mercado rodoviário, podemos garantir os 50, 60 dias de acordo com os consumos atuais. E tendo em conta também a frequência dos navios. Relativamente ao mercado GPL, podemos garantir 45 dias no mercado industrial GPL, falamos do propano em concreto, que é o gás utilizado para a parte industrial e a parte dos condomínios. E a parte das garrafas de GPL, conseguimos garantir os 70 dias de abastecimento. Particular atenção relativamente aos combustíveis de aviação, conseguimos também garantir os 50 dias. Portanto, e com a parte do fuel, que é a parte que garante a energia para a produção de energia elétrica, conseguimos garantir os 90 dias de abastecimento aqui na nossa central, a nossa central que está aqui vizinha aqui à CLCM. Se alguma coisa falhar, por exemplo, nos abastecimentos, a Madeira pode ficar às escuras. Com os 90 dias de reserva estratégica que existe aqui na CLCM e articulando todo o processo com o supply da CLCM, com o supply dos nossos clientes, conseguimos mitigar, portanto, essa situação. Conseguimos colocar aqui o navio em 3 ou 4 dias e conseguimos minimizar esse pormenor. Com os 90 dias de abastecimento, com o navio a chegar. Obviamente, se a ruptura de estoque acontecer no intervalo de 45 a 60 dias, temos que contar com 3 ou 4 dias de chegada do navio. Isto, no fundo, também para se perceber que fazem um abastecimento, por exemplo, à empresa de eletricidade da Madeira. Exatamente. Nós aqui neste terminal operamos anualmente 32 navios de combustível. Operamos também no terminal dos socorridos no Funchal com 9 navios de fuel óleo e também operamos no Porto Santo com navios de combustíveis rodoviários, aviação e fuel óleo para a central térmica do Porto Santo, através de acordos que nós temos com os nossos clientes aqui na região. Ninguém imagina, por exemplo, quando vamos a passar na via rápida, que circulam tantos caminhões cisterna carregados de combustível. Além do abastecimento que nós fazemos aqui para a central elétrica térmica que existe aqui ao nosso lado, também expedimos anualmente, por viatura cisterna, 11.200 viaturas. E nisto está incluído, portanto, a parte do mercado rodoviário, o combustível da aviação e também a parte do granel do GPL e, essencialmente, também as garrafas de gás, que são expedidas no mercado rodoviário. Então, estamos a falar de 11.200 viaturas por ano. Isto, basicamente, para que as pessoas tenham uma ideia, é um centro logístico. O que é que isto quer dizer e como é que funciona? Recebem todo o tipo de combustível que a Madeira consome e depois fazem a distribuição. O Centro Logístico de Combustível, portanto, é composto por um terminal marítimo e está, portanto, projetado, portanto, no domínio público marítimo, e temos a parte terrestre, que é a parte da armazenagem, movimentação de produto
e as áreas de expedição dos combustíveis líquidos e a expedição de garrafas. O que é que nós fazemos cá? Portanto, através dos acordos que temos com os nossos clientes e operadores na região, na parte comercial, recebemos cá todos os produtos petrolíferos aqui na CLCM, fazemos a sua armazenagem e fazemos a sua distribuição, tendo em conta que os nossos clientes disponibilizam as suas viaturas cá, com mais rigorosas inspeções de segurança, de maneira que possam ser distribuídos na região com a qualidade que é exigida pelos nossos clientes. Com que empresas é que trabalham, basicamente? Porque isto serve de espaço de armazenamento, mas quem é que trabalha cá para além da Galp? A CLCM, como uma estrutura acionista, tem 75% de Galp Madeira. Temos as outras pequenos acionistas locais, a Procon Bloco com 10%. A Empresa de Eletricidade da Madeira, que além de ser o nosso acionista 10%, também é um parceiro importante na questão do abastecimento de FUA. E 5% também, que é a nossa Atlantic Island Electricity, que é também o nosso parceiro, é acionista, e conseguimos abastecer aqui o fuel necessário para garantir os 20% de energia elétrica aqui na região. Qual é o volume de faturação anual? A CLCM tem um volume de faturação de 10 milhões de euros anuais e movimenta aqui no terminal, só neste terminal, 244 mil toneladas. Estaríamos a falar do mercado rodoviário de 120 mil toneladas ano. No mercado rodoviário estamos a falar aqui de gasóleo e gasolinas. O combustível da aviação, nós abastecemos aqui o aeroporto através dos nossos clientes com um mercado de 50 mil toneladas ano e temos o mercado GPL, sensivelmente das 20 mil toneladas. O combustível de produção de energia elétrica e abastecimento a bancas também sai tudo daqui da CLCM, portanto via oleoduto para a central elétrica aqui mesmo ao lado, e por carro-tanque, viaturas externas para instalações dos portos da Madeira. Nós ouvimos tanto falar de crise dos consumos, porque circulam também menos viaturas, porque houve crise no emprego, porque as pessoas saem menos de casa. Isso nota-se, por exemplo, no volume, nas quantidades que circulam, que passam aqui pelo centro? Desde o início, a nossa instalação foi uma instalação projetada para as 400 mil toneladas ano e neste momento temos vindo a verificar ao longo do tempo uma diminuição muito drástica relativamente ao consumo. Atualmente estaríamos a falar de 244 e, como vê, os números são completamente diferentes daquilo que acontecia há 10 anos. Portanto, temos tido uma redução significativa do volume comercializado aqui na Madeira e, consequentemente, a CLCM também é afetada na sua operação quanto aos volumes movimentados. Portanto, digamos que estamos com uma sobrecapacidade nesta instalação porque o mercado não está a reagir ao esperado. Todos os funcionários que trabalham aqui na empresa têm que ter uma formação altamente qualificada. Os nossos colaboradores têm uma formação relativamente à parte de combustíveis e, essencialmente, na área da segurança. Realizamos mensalmente um treino de segurança para testar os nossos meios e, anualmente, fazemos os simulados com as diversas entidades da região, tanto em terra como no mar. Procuramos, assim, conciliar e adquirir conhecimentos para que no futuro, mesmo numa ação de emergência, temos uma resposta rápida para minimizar, no fundo, o efeito que isso possa haver. Além disso, temos a formação mais a nível em sala, comparando com outros terminais, para, no fundo, interagir com outro tipo de conhecimento para garantir a resposta eficaz para situações de emergência. A população, em geral, não tem a mínima ideia do que se passa cá dentro, pois não? CLCM, portanto, é uma instalação que é importante para a região, porque a CLCM fornece energia primária para o bem-estar dessas populações. Portanto, a CLCM é a única instalação, portanto, podemos falar de interesse regional, público, porque entra um bocado todos os combustíveis e é a partir daqui que nós conseguimos abastecer o combustível rodoviário e também o combustível de aquecimento para as nossas casas, e isso nos sentimos orgulhosos de fazer parte da economia da região nesse aspecto. Mas afinal, que aspecto tem o combustível que usamos para abastecer o carro? O laboratório, situado no edifício principal, analisa as amostras das descargas que chegam nos navios-tanque. A legislação
define uma série de especificações que têm de estar asseguradas. São gasolinas, é assim que elas chegam aqui a bordo dos navios, translúcidas. Depois, após a descarga, nós colorimos a 98 de azul, a 95 de violeta, para poder distinguir uma da outra. Aqui temos gasóleo. E aqui temos jet A1, que é combustível de aviação. O jet A1, que é o produto que nós armazenamos aqui, é um produto essencialmente e só para a aviação, portanto, para aviões com turbina, ou turbohélice. É um produto, temos de dizer, premium, porque é um produto que tem um controle de qualidade muito apertado, que tem que seguir estándares internacionais e os quais têm que ser cumpridos para que o produto seja recepcionado, armazenado, portanto, procedimentos durante a armazenagem e expedido para o aeroporto, porque o aeroporto, por sua vez, também controla o produto que vai recebendo, que é expedido daqui. Portanto, tudo isso faz com que seja um produto bastante controlado e, como é óbvio, não pode haver falhas, não é? Porque não há direito a erros. O ponto de inflamação e o teor de água são testados em cada lote. Nada parte para as companhias operadoras se não tiver sido submetido a análises. O gasóleo está instalado na plataforma 14. São 3 tanques com 20.500 metros cúbicos de capacidade. As plataformas 19, A e B é onde estão as bacias de gasolina e jet A1 que abastecem todos os aviões que descolam dos aeroportos da ilha. O produto é controlado portanto, na chegada do navio, antes do produto entrar dentro da instalação. É efetuada uns primeiros ensaios a determinadas características que nos garantem que o produto está conforme a especificação. As placas de aviso não são comuns em nenhuma outra empresa da Zona Franca Industrial. Esta é uma zona com características especiais. Nós somos considerados uma instalação de nível superior de perigosidade. Dado isso, e de acordo com as atividades que a empresa tem um risco elevado. Por isso mesmo, desde o início na avaliação de riscos que foi feito e no relatório de segurança aqui do parque, temos que ter uma série de medidas de controle para evitar consequências e acidentes. Daí que foram identificados um conjunto de acidentes que decorrem dos riscos existentes, porque não se consegue eliminar os perigos. Como não se consegue eliminar os perigos desta instalação e desta atividade, que temos um terminal marítimo e um parque de armazenagem com substâncias perigosas, daí que existe uma série de medidas de controle, entrada de qualquer equipamento elétrico, a questão da energia estática, tudo isso não pode entrar para dentro do parque. Isto porquê? Todo o parque é considerado uma atmosfera explosiva, não querendo dizer que é em todo o parque, mas como existem áreas onde isso acontece e por questões climatéricas, um vento, por exemplo, essa atmosfera explosiva pode deslocar para qualquer um dos locais. Portanto, não podemos correr esse risco. Ramo de gasolina. Gasolina, como sabem, cria logo ali uma atmosfera explosiva. Para evitar que essa nuvem se desloque para a zona conter essa nuvem, seja que derrame for de um carro, de uma atividade qualquer, poderá-se dar uma explosão e um incêndio.
Eu chego, meto este cartão, seguir meto o cartão que é o cartão da cisterna. Faço as escorras, venho para aqui para a ilha de enchimento. Só se eu tiver o azar de trocar o tanque, por exemplo, eu tenho o tanque número 1 que leva 6.700 litros. Se eu carregar esse tanque no tanque número 2 que é de 6.500, vai dar sobreenchimento. Mas se eu carregar exatamente como está na ordem de carga, nunca tenho o azar de fazer sobreenchimento. As ilhas de enchimento são self-service, em tudo semelhante às gasolineiras. Se for um produto só, são precisos 20 minutos para o abastecimento, metade do tempo se carregar os combustíveis todos. Os motoristas conhecem as rotinas. Penso que a gente deve passar, será, uns 20 caminhões diariamente. É uma média de 3, 4 viagens cada um. Por isso que as pessoas não fazem ideia. 10 pausas. Duarte Nunes está na profissão há mais de 20 anos. Chega a fazer 4 a 5 viagens por dia. A segunda e a sexta-feira coincidem com os dias de maior movimento. Andar na via rápida é todos os dias. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está a fazer e com aquilo que os outros vão fazer. As pessoas às vezes passam da esquerda para a direita sem saber se está algum carro ao lado. E a gente normalmente temos que se preocupar mais com aquilo que os outros fazem do que aquilo que a gente está a fazer. No último ano foram carregados 11.200 carros-tanque. Cruzam-se nas estradas da Madeira a toda a hora, mas quase passam despercebidos. É vice-presidente da Galp Energia, depois do reforço da posição da Amorim Energia, é o número 2 de Ferreira de Oliveira, com responsabilidade na área do retalho e distribuição. Já foi ex-CEO do Grupo Jerónimo Martins e também já foi secretário de Estado dos governos de Cavaco Silva. Estamos a falar do Dr. Luís Palha. Boa tarde. Boa tarde. Qual é que é, no fundo, o investimento da Galp aqui na Madeira? Na CLCM tem 75%. Como é que as coisas estão a correr cá? Na Madeira correm um pouco como o resto do país, ou seja, depois de um período de alguma redução dos consumos, estamos agora a notar os primeiros sinais de melhoria da atividade económica. E o consumo de produtos energéticos vem sempre atrás da atividade económica, por isso sentimos agora umas ligeiras melhorias. Qual é que é o perfil do cliente madeirense? Bom, nós temos muitos clientes madeirenses, não se pode falar de um cliente madeirense. Começa porque nós temos muitas empresas que são muito relevantes no consumo de produtos energéticos, como a eletricidade da Madeira, como muitos transportadores, e depois temos um consumidor individual que se pauta mais ou menos pelos mesmos critérios, pelo menos para o nosso tipo de distribuição. Temos um retalho de bombas de gasolina onde a distribuição entre produtos é mais ou menos o mesmo. Temos alguns produtos que começam agora a dar os primeiros passos, como o GPL Auto, mas de uma maneira geral temos um consumidor muito atento e que vai olhando a todas as tendências no mercado e acompanhando de forma, diria, conhecedora, consciente e, portanto, muito semelhante àquilo que nós encontramos em todo o espaço nacional. Faz agora precisamente um ano que foi inaugurado o primeiro posto GPL Auto. Como é que está a correr? Não tem superado as expectativas ou nem por isso? O GPL Auto em toda a Europa, um bocadinho, tem vindo a crescer de forma rápida, com taxas de crescimento elevadas, mas continua a ser um mercado irrelevante na totalidade dos consumos. No entanto, como tem várias vantagens, a primeira das quais é o preço, é uma diferença muito significativa, mas outras como vantagens ecológicas para alguns, acaba por ser um produto atraente, um produto que justifica muita interrogação por parte do consumidor e que tem hipóteses de crescer bastante nos próximos tempos. É preciso dizer, no entanto, que não é só comprar mais barato, porque, como sabe, os carros para poderem consumir GPL Auto têm que sofrer uma transformação que tem o seu custo. E por isso é preciso que a utilização da viatura seja bastante intensiva para compensar, porque para andar apenas umas voltinhas não é um investimento que se justifique. Por isso,
não é para todas as viaturas que transitam aqui no espaço regional, será para aqueles que têm uma utilização mais intensiva e estou convencido que vai continuar a aumentar. É evidente que para satisfazer a procura também tem que haver oferta. Neste momento o número de postos é reduzidíssimo, não podia ser mais, mas julgo que com o investimento que todos estamos disponíveis para fazer, esta percentagem do total do consumo pode aumentar significativamente nos próximos tempos. Doutor, a Galp acabou por ganhar o concurso público para fornecer o gás natural à empresa de eletricidade da Madeira nos socorridos. Como é que está a correr esse projeto? Exatamente de acordo com o previsto, ou seja, as quantidades que estavam previstas têm vindo a acontecer, o número de contentores necessários para fazer o abastecimento total também tem vindo a aumentar e pelas informações que recebemos, quer do transportador, quer da nossa ligação no continente para o fornecimento do gás natural, tudo o que tinha sido previsto tem acontecido e, portanto, para vantagem do custo de produção na eletricidade da Madeira. Há perspectivas para alargar, por exemplo, não sendo só a empresa de eletricidade, imaginemos o hospital, o gás canalizado? Nós estamos sempre a estudar essas possibilidades. Não é fácil, este tipo de transportes exigem uma logística especial, todas as logísticas especiais exigem investimentos grandes, nem sempre é fácil, mas sim, estamos a estudar outras possibilidades. Quando se poderão concretizar não tenho um calendário ainda. Há investimentos previstos para os próximos tempos aqui na Madeira? A indústria dos petróleos, para alguns, tem este pequeno problema que exige continuamente enormes investimentos. Os investimentos da manutenção por causa da segurança são sempre fundamentais, são aquele tipo de investimentos relativamente aos quais não pode haver a mínima hesitação. Mas também temos outros investimentos de melhoria e de aparecimento de novos produtos, como já lhe falei no GPL Auto, e temos também alguns aumentos de capacidade sempre necessário. O mercado de produtos brancos, os combustíveis, está bastante bem abastecido na Madeira, não vai ser preciso muito aumento de capacidade, mas sempre que houver uma oportunidade nós vamos fazer mais investimentos. Temos Notaram a análise as quebras do consumo também? Sim, as quebras do consumo são uma constante quase da nossa atividade. Isso vai acontecer, tem acontecido um pouco por toda a Europa, quer porque os automóveis são hoje muito mais eficientes, quer porque as pessoas são muito mais conscientes da necessidade de consumir de forma racional a energia. Isso sempre irá acontecer. Mas as economias também se desenvolvem e o consumo energético pode pelo menos manter-se estável nos próximos anos e se assim for, mesmo a necessidade de melhorar as localizações dos nossos postos de abastecimento pode levar a que façamos investimento também na área do retalho. A carga fiscal penaliza e bastante os combustíveis? É uma resposta que só lhe posso dar quase do ponto de vista estatístico. Os impostos representam, no caso do gasóleo, uma percentagem não muito longe de 50% do total do preço de venda ao público e no caso da gasolina mesmo mais de 50%. Portanto, tem de facto um enorme peso, mas são políticas relativamente às quais não nos compete fazer grandes comentários, é assim que o país decidiu. O preço de venda ao público total antes de impostos o preço antes de impostos, não é o de venda ao público, o preço antes de impostos é um preço que é normalíssimo no mercado nacional em comparação com os outros países da Europa, já com impostos tende a ser um dos mais altos. O preço do barril do petróleo tem vindo a baixar nos últimos tempos, mas como a carga fiscal vai aumentando, se calhar isso acaba por não se refletir no preço final a pagar pelo consumidor que vai abastecer. Pois, são dois efeitos de sinal contrário. Vamos ver, sobretudo a partir de momentos bem determinados, como 1 de janeiro de 2015, quando o novo orçamento entrar em vigor, qual dos fatores tem mais peso. Neste momento, de facto, uma parte daquela redução de preços que poderia verificar-se, não apenas neste momento, que já estão a verificar-se reduções de preços, mas a partir de 1 de janeiro de 2015 tenderá a ser esbatido por esse aumento da carga fiscal.
Soutor, a descoberta de gás de xisto nos Estados Unidos pode introduzir uma nova variável no mercado internacional? Porque os Estados Unidos são hoje um dos grandes consumidores, podem passar a ser exportadores. Sim, claro. A relação entre a Europa e os Estados Unidos tem sido caracterizado por um excesso de capacidade na Europa, com exportação sobretudo de gasolinas, mas também de gasóleos, e a posição dos Estados Unidos tinha sido exatamente o contrário, de grande importadora, até por uma política deliberada dos Estados Unidos de importar em vez de produzir petróleo. Mas com esta redescoberta, que não é bem uma descoberta, uma redescoberta da existência de gás de xisto e com a capacidade de extrair a custos um bocadinho mais aceitáveis, os Estados Unidos têm a capacidade de não apenas fornecer a sua indústria nacional a bons preços, como a de evitar importações e até, dentro de uns anos, de passarem a ser exportadores. Isto tem vários efeitos. Um primeiro efeito é de natureza comercial. A Europa, que tem sido exportadora, passa a ser importadora e tem que escoar este excesso de capacidade produtiva para outros mercados. Tradicionalmente têm sido encarados como mercados para fazer a diversão do produto, os asiáticos. Mas também estes mercados asiáticos começam eles próprios a gerar a sua própria capacidade de produção. Em segundo lugar, a capacidade produtiva, se é demais e não consegue encontrar mercados, pode tender a reduzir-se e tem-se verificado na Europa que um número relativamente elevado de refinarias nos últimos tempos ou fecham ou mostram sinais de querer fechar. Esta é a primeira das consequências, de natureza comercial e de impacto na capacidade de refinação da Europa. Um segundo elemento, talvez ainda mais relevante deste desenvolvimento nos Estados Unidos, é o facto de, como país, os Estados Unidos terem vindo a atrair cada vez mais indústrias utilizadoras de energia. Pois se a energia é bastante mais barata, se o crudo também se vende relativamente mais barato e pode produzir energia elétrica e outras mais baratas, as indústrias altamente utilizadoras de energia tendem a deslocar-se para os Estados Unidos. E por isso começa hoje a haver muita gente convencida de que vamos assistir a um fenómeno de alguma desindustrialização da Europa em favor de reindustrialização dos Estados Unidos. Isso seria bastante gravoso para a Europa porque reduziria a nossa capacidade de crescimento. Soutor, e o vosso diferendo com a APRAM pela utilização do espaço público portuário? Vão chegar a alguma conclusão? O valor é demasiado caro para pagar todos os meses pela utilização deste espaço todo? Nós estamos confiantíssimos no desenrolar que este processo vai ter no Tribunal Arbitral a que está agora submetido. E por isso até lá não nos pronunciamos sobre o tema. São 17 mil euros a pagar por mês de renda. Eu acho que os argumentos estão todos utilizados. Cabe ao árbitro decidir quem tem razão, levando em linha de conta, obviamente, a necessidade de manter um nível de eficiência, de rentabilidade de instalações que são necessárias, como já dissemos, para o arquipélago da Madeira. O investimento custou cerca de 76 milhões de euros. Foi inaugurado em 2004 e considerado de interesse público e estratégico. A Galp assinou um contrato de concessão por 30 anos para ter direito ao uso privativo de uma área de 17 mil metros quadrados. O que está aqui é uma reserva estratégica energética da região. Ela tem contornos de segurança e qualidade que as normas da Galp são estritamente de grande rigor, como não pode deixar de ser, e isso cumprimos como é, digamos, eu diria, que é talvez mesmo o nosso principal objetivo. Segurança e a qualidade. O abastecimento, como toda a gente se recordará, ou pelo menos menos novos se recordarão, fazia-se através de uma quadra de boias que existia na Praia de Formosa e o operador incumbente era a Shell portuguesa. Exatamente quando esta data que eu referi do acordo entre os dois governos permitiu a transferência das instalações da Praia Formosa para o Caniçal,
seguindo um critério que era o critério de que as regiões insulares não poderiam ter as vantagens das grandes redes transeuropeias de transportes em pipeline de combustíveis líquidos e gasosos, e, portanto, isso não sendo possível nas regiões insulares, os apoios europeus que este projeto tem que tinham a ver com este conceito de continuidade territorial e de coesão nacional. A Galp é o acionista maioritário do Centro de Logística e Combustíveis. O parque trabalha com 15 colaboradores permanentes, todos têm qualificações profissionais acima da média. Sobretudo, não só porque é um investimento bastante mais recente, introduzi duas vertentes. Introduzi uma vertente tecnológica, podemos dizer que hoje este é o parque tecnologicamente mais avançado de todo o país, porque é o mais moderno, porque há uma relação muito estreita entre o controle de todas as atividades, desde o manuseamento, à descarga ou o enchimento dos tanques. A área que ocupa é a mais vasta. A orografia obrigou a distribuir os combustíveis e áreas de enchimento por plataformas. Nós ocupamos uma área de cerca de 68 mil metros quadrados em terra e que temos uma capacidade de armazenagem que equivalerá que preenche 9 plataformas e correspondeu a uma descarga de 330 navios durante estes 10 anos e que movimentamos qualquer coisa como 3,2 milhões de toneladas. A contrapartida seria pagar uma taxa fixa mensal de 17 mil euros que a companhia deixou de pagar em 2007. A Companhia de Logística e Combustíveis arrecada de ISP 57 milhões de euros para os cofres da região. Cria postos de trabalho indiretos, são cerca de 72 na Madeira e está há cerca de 10 anos aqui no Carissal.